Bom dia, meus queridos amigos, bom dia, muito bom dia. Hoje uma pílula do Evangelho, deixa eu ver, não é noturna, não é vespertina, madrugatina. Nossa pílula do Evangelho hoje é de madrugada para você. Ai, ai, bom dia, Deus abençoe seu dia, te inspire a que você tenha um dia maravilhoso, né, com muita luz, paz, muita inspiração, muita energia boa, positiva para todos nós. Começando mais uma pílula do nosso amado e querido Evangelho de hoje. Lembrando, hein, pessoal, tá chegando a hora, graças a Deus tá chegando a hora, agora dia... não é nem dia, né? Sexta-feira. Né? Na verdade, é amanhã. Meu Deus do céu, tô fora do ar. Acho que por causa de madrugada dá nisso, né? Mas amanhã a gente vai começar nosso tratamento espiritual itinerante, né? Com certeza, muitas pessoas ao redor do mundo, como sempre acontece, ligadas conosco, sintonizadas, né? Nessa vibração da falange do bem, vibrando, né? Pela paz universal, por esse equilíbrio em nome de Deus, de serenidade, de amor ao próximo, de maneira pura, né? Nessa corrente do bem que a gente precisa tanto, é ou não é? Então, quem está vindo aí de todos os lugares do Brasil, venham com Deus, muito iluminados, vigilantes. A gente sempre tem que estar muito vigilante, né? Pensamento elevado, energia boa. E a vocês que vão participar como pacientes, que venham também com o coração aberto, lembrando que quem se cura somos nós, né? Os amigos espirituais fazem uma ponte, mas quem faz o trabalho todo é o nosso verdadeiro desejo de se tornar um ser humano melhor, mudando nossa casa mental, nossos sentimentos, para criar essa sensação de atratividade, essa vibração de atratividade do recurso divino. Enfim, muita coisa boa nos esperando esse final de semana. E lembrando, gente, domingo à noite, não comentei isso, que nós vamos ter o tratamento espiritual agora, né? Amanhã, né? No sábado. Domingo nós vamos ter um seminário pela manhã em Mateus Leme, o nosso MEI-MEI, na cidade de Mateus Leme. E à noite estaremos no Sheila, em Belo Horizonte, lá no Centro Espírita Oriente, em Belo Horizonte. Então vai ser um final de semana recheadíssimo, graças a Deus, do jeito que eu gosto. Atividades espirituais maravilhosas com muitos amigos, para a gente poder se fortalecer uns aos outros, tá bom? Se você estiver na região, se prepare para a gente estar juntinho. Meus amigos, pílula do Evangelho de hoje, olha, mais do que legal, especial, bacana, o poder transformador do bom humor. Você é uma pessoa bem-humorada? Você se considera uma pessoa bem-humorada? Ah, isso é tão importante. Gente, o bom humor é o grande elixir da vida junto com a alegria. Eu lembro que o Dr. Fritz sempre comenta muito isso, né? Meu filho, não importa o que aconteça, tenha bom humor. As situações estão difíceis, tenha bom humor. Quer chorar? Chore com bom humor. Mas doutor, como é que se chora com bom humor? Chore sorrindo. E na hora que você enjoar de chorar, você já se acostuma a sorrir. Adoro isso. Gente, o bom humor é o elixir da vida mesmo. A ciência já mostrou há muitos anos. Pessoas bem-humoradas, né, acabam que têm as artérias mais irrigadas de endorfinas. Então, consequentemente, tem uma possibilidade muito maior de ter um coração saudável. Pessoas bem-humoradas envelhecem com menos velocidade. Para a gente sorrir, a gente utiliza menos músculos do que para ficar sério, com cara fechada. Bom humor produz um monte de endorfinas, que são analgésicos naturais para o nosso corpo. Bom humor faz a nossa vida ser muito melhor. O bom humor eleva a nossa vibração. O bom humor faz com que a gente se aproxime de Deus. Por quê? Porque a nossa vibração fica infinitamente mais elevada. A pergunta para você é essa: como é que anda seu estado de espírito, o seu bom humor? Gente, ser uma pessoa bem-humorada é ser uma pessoa de bem com a vida, mesmo quando a vida parece que não está de bem conosco. Por que eu falo parece? Porque é tudo uma ilusão de ótica, né? Porque tudo depende do nosso ponto de vista. Como nada acontece por acaso, a gente sabe que, na verdade, a gente está construindo aqui fora, ou atraindo aqui fora, a vida que a gente tem aqui dentro. Então, na realidade, não tem injustiça. Então, quando você se abre para a vida com bom humor, olhando o lado positivo das coisas, aprendendo a rir de si mesmo, não se levando assim tão a sério, o que a gente faz? A gente começa a se desapegar da transitoriedade das provas que a gente vive na matéria. E não é por acaso que a gente cresce espiritualmente. Então, isso fica simples de entender por que os mestres espirituais sempre foram bem-humorados. Nossa, a gente tem notícias, né, de seres iluminados, bem-humorados e agradáveis em todas as épocas da humanidade.
Eu sempre cresci ouvindo falar do bom humor do Chico, né, de como, apesar das dores, dos problemas, das perseguições, era uma pessoa agradável, bem-humorada, sorridente, né, espirituosa. E eu me lembro que quando eu fui visitá-lo, quando eu tive o privilégio de conhecê-lo, né, foi tão rapidinho, mas foi inesquecível, um dos melhores momentos da minha vida. Ele já velhinho, ao quebrado, um monte de gente querendo falar com ele, ele com aquele sorriso nos lábios com mais de 90 anos. Incrível, uma energia ímpar, com certeza fruto do amor que ele emanava também através do bom humor. Hoje a gente tem, por exemplo, Thich Nhat Hanh, que é alguém que eu amo e respeito muito, o mestre Thai, né, que vive lá no Plum Village, no sul da França, espalhando humor através dos ensinamentos budistas. A mesma coisa acontece com o Dalai Lama, que eu gosto demais, o Tenjin Gyatso, 14º Dalai Lama, grandes ensinamentos de amor ao próximo através de bom humor. A gente olha o Papa Francisco, tão bem-humorado, agradável, sorridente. Não é à toa que as pessoas de várias religiões gostam dele, o admiram, é assim? E a gente vai encontrar pastores muito bem-humorados, fazendo um grande sucesso. Eu vejo mensagens, né, do pastor Cláudio rodando pela internet. Por quê? Porque é bem-humorado, ensina, fala-se sobre Jesus com bom humor. Padres que falam de Jesus com bom humor. Mestres muçulmanos que falam sobre Allah com bom humor. Então, gente, ser uma pessoa bem-humorada é ser uma pessoa que tem uma ótica salutar perante a vida. E quando eu falo de bom humor, lógico que é um bom humor saudável, né? Ninguém está falando de humor negro, humor desrespeitoso, em que você, para poder sorrir, faz isso aos custos dos outros. Absolutamente, absolutamente. Piadas preconceituosas, piadas racistas, ou sexistas, piadas que desrespeitam o outro, né? Às custas, né, de meros sorrisos. E a gente acha que não tem peso, é lógico que tem, porque cada um dá notícia de si mesmo nas coisas que faz e nas coisas que gosta de ouvir e compactua, né? Então o bom humor é aquele humor verdadeiro, saudável. Vocês se lembram dos Trapalhões? A minha geração aí, não é tão velha assim, né? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Quem não adorava os Trapalhões, aquele humor inocente, né, gostoso. Ai, gente, eu ficava rezando para chegar domingo à noite. Vocês lembram disso? Acho que era 7 horas que começava antes do Fantástico, para ter aquele humor simples, o Zacarias, aquela risadinha dele. Nossa, agora ele se revirou, né? Porque é muito bom. Sabe, a gente gosta dessa pureza, né? A gente gosta dessa pureza, é importante. Então o que eu quero dizer é o seguinte: cuide da sua vida com bom humor. Isso faz uma diferença grande, né? Jerônimo Mendonça, eu já contei a história dele aqui tantas vezes nas palestras. O gigante deitado, aprendeu a ser bem-humorado rindo de si próprio, uma artrite reumatoide horrorosa, cego, com angina, ria de si mesmo, fazia palestras espíritas pelo Brasil todo em cima de uma maca e aprendeu a rir de si próprio. A gente vê o Divaldo com quase 90 anos e um bom humor que faz dele um jovenzinho, né? E faz com que todos o adorem, respeitem profundamente e assim por diante. Então minha questão com você agora é exatamente essa: você está cuidando do seu bom humor? Levante hoje com um sorriso nos seus lábios. Mas eu não tenho motivo para sorrir. Tem sim, criatura, tem sim. Todo mundo tem motivo para sorrir se quiser, inclusive sorrir de si próprio, das suas próprias deficiências, a gente enxergar na presença divina dentro da nossa vida um motivo para a gente olhar adiante e saber que tudo passa. Agora, se você quer ser uma pessoa chata, mal-humorada, um purgante, perdão, a escolha é sua, vai colher as consequências. Por quê? Porque o povo bem-humorado também tem problema, tem doença, problema financeiro, também tem parente que desencarnou. As pessoas bem-humoradas também têm dificuldades de saúde e ainda assim escolheram, apesar disso tudo, ter um olhar positivo para o lado bom da vida e entendem que o bom humor faz parte da caminhada, torna a nossa caminhada mais leve. Agora, livre-arbítrio é livre-arbítrio, né? Se você prefere viver como muquerela, né? Lembra? Murmura, queixa, reclama e lamenta. Aí, infelizmente, ninguém pode fazer nada, né? É livre-arbítrio. Um dia você vai despertar, nós vamos despertar e a gente vai aprender que aquilo que o doutor fala faz todo sentido. Quer chorar? Dá um jeitinho de chorar sorrindo, porque você se acostuma a sorrir e quando parar de chorar já está sorrindo há bem mais tempo e o corpo e a alma se beneficiando. Meus amigos, Deus abençoe você, seu dia, ilumine aí a sua manhã e que tenha muito bom humor, humor saudável, agradável, com a sua família, rindo junto, não é? Fazendo aquelas piadas gostosas, salutares, respeitosas, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os amigos, porque isso faz um bem imenso e faz a nossa alma se conectar com a alma do outro, né? Tem
Um ditado que fala que provavelmente Deus ri muito dos nossos planos para o futuro quando a gente se esquece de viver o presente. Adoro isso. E é verdade, viu? E é verdade. Então, em tudo na vida, com certeza, há bom humor, tá bom? Luz e paz para todos vocês, então. Excelente dia. E lembre-se, hein? Amanhã, tratamento espiritual para todos nós. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve, com bom humor.